Olá, eu sou o Gabriel. Seja bem-vindo. Eu sou fundador da Escola de Investidores e o meu intuito aqui para você é te ajudar a enriquecer através de vídeos, seja analisando grandes celebridades, pessoas polêmicas, ou depois se aprofundando mais no mercado financeiro, que é a minha grande especialidade, para te ajudar a definitivamente enriquecer de graça. E hoje eu trouxe aqui para você 7 coisas que eu aprendi com o Andrew Tate. Eu não sei se você conhece o Andrew Tate, mas ele é um cara bem polêmico na internet. Ele ganhou muita notoriedade e ele tem um livro que, inclusive, a gente fez uma síntese e insights sobre esse livro e a gente disponibiliza esse livro para quem quer aprender a biografia dele, entender como a mente dele funciona. Mas hoje eu vou falar 7 coisas que eu aprendi com o Andrew Tate. E a sétima é claro que é a mais ignorada, né? Então, a primeira delas, enriquece quem abraça uma oportunidade. Ele fala muito isso nos vídeos motivacionais dele. Ele fala que para você enriquecer, você tem que enriquecer é como se molhar. Você tem que pular no rio. Você tem que ir aonde o dinheiro está. Não adianta você querer enriquecer aonde o dinheiro não está. E onde o dinheiro não está é nas partes mais carentes, obviamente, né? Você tem que estar próximo de onde o dinheiro está, próximo de pessoas ricas e oferecer algo que seja de valor para elas. Então esse é o primeiro grande ensinamento dele. Eu tenho muita coisa que eu acho polêmico nele, mas eu tenho que concordar com ele isso. Eu vejo pessoas enriquecendo, ajudando outras pessoas ricas que já são ricas, né? E essas pessoas conseguem enriquecer cada vez mais. O segundo é, se você seguir tudo à risca, você não vai enriquecer. E ele é bem polêmico nesse aspecto, porque é, muitas vezes você tem que agir à margem da lei para enriquecer. Eu não estou aqui falando para você não siga a lei, mas você consegue enriquecer seguindo à margem da lei, porque se você depender da lei dos homens e não da lei de Deus, que essa a gente tem que sempre respeitar e seguir, mas se você depender da lei dos homens, a lei dos homens foi criada para deixar os pobres cada vez mais pobres e fazer os ricos cada vez mais ricos. Em qualquer lugar do mundo isso acontece. Então você tem que agir à margem da lei, aonde você não vai ser pego e aonde você pode fazer as coisas, porque se você depender da lei dos homens, você não vai enriquecer. Ela é feita para te escravizar e te enjaular. Esse é o segundo dele, né? É uma opinião que eu acho muito válida. É lógico que eu não concordo com tudo que ele fala, mas eu acho bem válida essa opinião dele. O terceiro, e complementando já o segundo, o governo não te quer rico. Ele vai fazer de tudo para te aprisionar com leis trabalhistas como o INSS e todos aqueles impostos sindicais. A gente está vendo muito isso na prática aqui no Brasil, né? Mas isso não acontece só no Brasil. Então, se você ser sempre um empregado, para o governo tá ótimo. Ele te quer pobre e escravizado. Então ele vai te aprisionar dentro de uma doutrina dentro das escolas e das faculdades e achar que para você ser bem sucedido você tem que ter um diploma, quando na verdade as pessoas mais ricas do mundo sequer são formadas em faculdades. Elon Musk é um exemplo, Bill Gates é um exemplo, o Warren Buffett é outro exemplo. Então a gente tem diversos multibilionários que enriqueceram não por causa da faculdade deles, da graduação deles, mas porque eles se propuseram a fazer algo que ninguém quis fazer. E as profissões onde às vezes você pode conseguir fazer isso não exigem um ensino superior. Vendedor de carro, vendedor de imóvel, mecânico. Você não precisa ter uma graduação investigador. Então tem muitas profissões que você pode ser sem ter um ensino superior. Quizá às vezes o ensino médio, né? Eu conheço donos de jornais que não tiveram ensino médio completo e são mega milionários. O quarto, se você não consegue controlar a sua mente, você é uma pena no vento da vida. A gente, o que ele diz, o Andrew Tate? Ele diz que a gente
não consegue controlar nada nesse mundo. E realmente nisso eu concordo muito com ele. Você não consegue controlar como o outro vai fazer, o que o outro vai fazer, o que vai acontecer no dia seguinte. Você não consegue controlar qual vai ser o seu humor no dia seguinte, qual vai ser a sua motivação, o que as pessoas vão pensar sobre você, sobre como vai estar a economia. Você não consegue controlar nada disso, mas você consegue controlar como você reage aos acontecimentos da vida. E essa é a maneira mais forte de você se desenvolver, você conseguir controlar a sua mente e conseguir desenvolver uma disciplina. Porque se você não consegue controlar a sua mente, você não é forte. E é a única coisa que está no seu poder e na sua capacidade de controlar. Eu gosto muito dessa afirmação dele. Quinto, tenha um corpo forte para ter uma mente forte. O homem, principalmente, ele é moldado à base da dor, do sofrimento. O homem que ele não se desafia a buscar esse sofrimento e aprender com esse sofrimento, a não abraçar o sofrimento, ele é um homem fadado à fraqueza. É um homem fadado a nunca conquistar nada, porque nada no mundo vai ser te dado de mão beijada, nada vai cair no seu colo. Você tem que aprender a ir lá e conquistar. É como a liberdade, ela não é dada, ela é conquistada. E isso ele fala muito. Você não pode ser um homem fraco, você tem que ser um homem forte. Eu concordo muito com ele. O mundo não é um mar de rosas. Você tem que ir e buscar e ser forte e crescer e abraçar a dor para que a dor te faça cada vez mais forte. Só assim você vai conseguir resolver cada vez mais problemas e mais dificuldades para cada vez subir mais o topo para o sucesso. Conseguir escalar a montanha para ter aquela vista que você deseja. O sexto, meninos fazem o que querem fazer, homens fazem o que devem ser feito. Eu, por exemplo, eu não acordo todo dia com vontade de malhar. Aliás, quase nunca. Se dependesse de mim, eu estaria no rodízio todos os dias. Se dependesse de mim, eu estaria bebendo refrigerante, cerveja, eu estaria comendo o que eu bem entendesse. Mas isso é só coisas que meninos fazem. Os meninos fazem o que eles querem fazer. Os homens, eles têm que fazer o que eles têm que fazer. Eles fazem o que tem que ser feito. Então eles têm que ir para a academia, eles têm que buscar o desenvolvimento deles, eles têm que buscar o conhecimento, eles têm que buscar prover, adquirir dinheiro, que faz parte do mundo capitalista. Eles têm que buscar servir a sociedade para serem recompensados por isso, servir de uma maneira justa. Então o homem ele tem que fazer o que tem que ser feito. O menino não faz o que tem que ser feito, ele faz o que ele quer fazer. Beber, encher a cara, ficar de final de semana, chorar por causa do governo. O homem não, ele não vai ficar reclamando, ele vai lá e simplesmente vai fazer o que tem que ser feito. E eu gosto muito dessa frase dele também. E sétimo, sem sofrimento não há crescimento. A gente vê essa última geração aí querendo tudo de mão beijada, elas não aguentam nenhum não, elas não aguentam nada. E, consequentemente, elas acham que elas têm direito a tudo e não querem buscar conquistar nada. E a gente vê o que está acontecendo com a nossa sociedade. A nossa sociedade está doente, a nossa sociedade está quebrada, muito por conta de uma geração fraca que aprendeu a ter tudo de mão beijada. Mas a geração anterior teve que aprender a se moldar no sofrimento, se lapidar com a vida, se, se moldar e se adaptar às situações da vida. E isso ela só conseguiu com o sofrimento. Sem sofrimento não há adaptação e sem adaptação não há crescimento. O ser humano é um dos organismos, um dos animais mais frágeis que existe no planeta Terra. Mas ele conseguiu ser o mais dominante porque ele aprendeu a se adaptar, aprendeu a se adaptar ao sofrimento e a se sobrepor em comparação com os outros animais. E é por isso que ele domina todos eles, porque ele consegue se adaptar e aprender com o sofrimento. E os animais em comum não, os animais normalmente não conseguem fazer isso. Então esse é o mais polêmico. Espero que você tenha gostado do vídeo. Peço para você se inscrever no canal, dar o seu like para
fortalecer o canal e fica ligado que toda quarta-feira eu vou estar colocando algum vídeo aqui sobre investimentos, sobre desenvolvimento, educação financeira e sobre como você pode buscar e trilhar o caminho para a riqueza. Te aguardo nos próximos vídeos.